E aí pessoal, tudo bem? Bora começar mais um vídeo? Hoje a gente vai começar a implementar a nossa estrutura de login. Então a gente vai começar a criar código front-end e depois a gente vai implementar o back-end para que a nossa estrutura de login passe a funcionar. E aí o nosso sistema já vai ter a primeira funcionalidade pronta aí nos próximos vídeos, quem sabe nesse vídeo aqui mesmo. Vamos lá conferir? Vamos O embora! planejamento dela para que ela fique dessa forma. A gente fez a implementação e ela ficou desse jeito aqui que vocês estão vendo. Então a gente vai escrever todo o código CSS, a declaração de rota e a view, que é a view de login, e também a interface do controller. A interface não, né? O código do controller a gente vai escrever nesse vídeo. Então acompanha aí e deixa o seu feedback, beleza? Vamos começar então, pessoal, aqui. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer então é acessar a nossa pasta de projeto pelo terminal e a gente roda o servidor, php artisan serve. A hora que ele rodar o servidor, a gente vai entrar aqui na rota principal. Deixa eu só puxar o navegador aqui para outra tela, que é a tela que eu uso para gravar. Vamos ver. Ele não rodou, mas a gente já vai poder ir acessando aqui. Localhost 2.8000. Ele já traz essa rota padrão. A gente já viu ela em alguns vídeos. Então, o que a gente precisa fazer agora é o seguinte. A gente vai criar a estrutura de login. Então, a gente vai ter uma tela de login e uma regra de negócio para implementar o login. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o nosso arquivo de rotas para a gente poder definir aonde que vai estar as rotas e tal. A gente até já tem isso aqui no nosso projeto, mas a gente vai passar por aqui de novo. Então, a gente pode até fazer um comentário para ficar mais fácil, mais didático, para a gente não se perder. Então vamos lá. A gente deixa o bloco de comentário aqui. Eu gosto de fazer ele dessa forma, que a gente deixa ele mais legível, fica uma leitura um pouco mais interessante. Então aqui, rotas para login do usuário. Vamos pôr para autenticação do usuário, né? Route user auth. Então beleza, as rotas de autenticação vão ficar aqui abaixo desse comentário. A primeira que a gente tem é a barra login. E a gente já implementou o direcionamento dessa rota. Então vamos ver o que vai acontecer aqui em barra login. A gente pode acessar o nosso projeto e barra login. Aqui ele apresenta a string tela de login. Basicamente a gente já está direcionando o usuário para uma view, que a view no final das contas ela é um código HTML. Só que a gente vai ver que na prática, a hora que a gente estava criando essa rota, a gente pode salvar esse arquivo, a hora que a gente estava criando essa rota, no controller, a gente não convocou uma view, a gente simplesmente, é o controller, então a gente abre o controller, só fazendo esse parênteses, então a gente simplesmente imprimiu essa mensagem de texto aqui para o usuário, ou seja, repara o seguinte, a gente está dizendo, olha, quando você acessar a barra login, entra na classe controller e adiciona o método fazer login. Então, ele está dentro desse método, a gente pode até copiar esse bloco de comentário aqui, para a gente começar a documentar a nossa aplicação. Então, a gente pode pôr método user login e view, ou seja, a gente vai mostrar a view nesse método. E aí nós vamos ter um outro método aqui nesse controller para de fato executar o login, ou seja, consultar o banco de dados, ver se o usuário existe, validar o e-mail, validar a senha e aí criar de fato o login do usuário. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem o método homepage aqui em cima e ele já está chamando uma view. O que a gente precisa fazer é exatamente a mesma coisa. Então a gente vai vir aqui, return view, a gente já teve o vídeo que a gente explica como declarar view, então a gente vai simplesmente definir o nome da view que a gente vai usar. Eu quero dizer aqui para o Laravel que essa view ela vai estar em user, é uma pasta chamada user, aí então eu coloco um ponto, e dali para frente, na última extensão dessa string, o último
pedaço de string depois de um ponto é o nome da view. Então, user login. Aqui o que a gente está querendo dizer? Então, é a view que está na pasta user chamada login. Se a gente tivesse user auth.login, user ia ser uma pasta, auth ia ser uma pasta dentro da pasta user e login ia ser a view que estaria dentro da pasta auth. A gente vai ver essa estrutura aqui agora então na prática, porque a gente vai criar a nossa view, porque a gente ainda não tem ela, né? Então vamos criar. A gente pode fechar a pasta app, a gente abre a pasta resources, vem na pasta view, e aí a gente tem aqui user, a pasta user. Se você não tem ela ainda, que provavelmente não deve ter, é só você criar esse novo diretório com o nome user, e aí a gente vai criar um novo arquivo dentro dessa pasta. E esse novo arquivo ele vai chamar login.blade.php. Ou seja, a gente está dizendo que esse arquivo PHP ele vai usar o Blade, que a gente já viu o que o Blade é e o que ele faz. Agora a gente vai começar a trabalhar propriamente dito com ele. Na nossa view de login, a gente vai simplesmente escrever o nosso código front-end, que nós vamos usar aqui para dar a interface de login para o usuário. Então a gente começa a escrever ele abrindo as tags HTML, as tags padrões, e a gente pode definir o título aqui de login, meu investimento. Meu investindo. A gente tem que dar o nome da aplicação, né? Investindo. Então nossa aplicação vai chamar investindo. E aí agora a gente tem que começar a escrever o que vai apresentar para o usuário, né? Se você não tem muita noção sobre HTML, vai acompanhando aqui e deixa no comentário falando que você não tem muito conhecimento com HTML, que eu faço um vídeo especificamente sobre HTML, sobre front-end. Se você já está mais acostumado, isso daqui é tranquilo para você. Então, a gente começa escrevendo uma section. Opa, esse editor meu tem hora que ele não está muito bem configurado e ele me dá essas, entre aspas, falhas, né? Então a gente define a section, a gente pode dar um ID para ela. Eu quero definir essa section como conteúdo view. Eu vou dar uma classe para essa section também, que eu quero chamar ela de login. Dentro da section, a gente vai começar a declarar o formulário. E aqui começa a ficar bem legal que a gente vai usar o Blade. A gente já vai começar a usar ele. Então, geralmente quando a gente vai declarar um form com HTML, a gente faz form e declara ele dessa forma, né? Abre a classe form, fecha a classe form e aqui dentro cria os inputs, os labels e tudo mais. Como a gente está usando o Laravel, respectivamente usando o Blade para o front-end, a gente vai declarar o formulário da seguinte forma. Abre chaves. Aliás, não, é uma chave só, estou até me confundindo. Depois a gente vai exclamação, exclamação. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Abriu com chave, exclamação, exclamação, fechou com exclamação, exclamação, chave. Isso daqui é uma sintaxe do Blade. Quer dizer que nós vamos chamar uma classe, um método do Blade, e isso vai ser transcrito em código HTML, que é um pouquinho diferente daquela outra que a gente viu, que é essa daqui. Então repare que a gente tem algumas variações de sintaxe do Blade. Como é que a gente inicia a chamada do Blade, interfere no que vai acontecer. Possivelmente depois a gente vai até ver um vídeo, na hora que a gente vai trabalhando com strings, a diferença de uma para outra, mas por hora só lembre que para o formulário nós vamos usar essa daqui, certo? Então vamos lá. Form, a gente vai usar a classe form, open. Ou seja, a gente está acessando o método open, abre e fecha a lista de parâmetros dele. Então, a princípio, ele já vai estar declarado, o início, né? Essa linha aqui, ó. E aí, então, agora a gente vai fechar o nosso form, chaves, né? E aí, aqui também, form, aliás, exclamação, exclamação, né? E aí, close, ou seja, a gente está fechando o formulário. E o close, ele não cria somente essa tag aqui. Daqui a pouco a gente vai ver que ele insere um token, que aí já é uma das
funcionalidades, um dos recursos que o Laravel traz de segurança de software, que ele cria um token e aí uma das formas como se tem para hackear um sistema, ele já começa a coibir. Então agora que a gente já abriu e já fechou o formulário, a gente vai passar uns parâmetros aqui para ele. Então a gente vai abrir e fechar a lista de parâmetros e nós vamos passar o seguinte. Aqui é um array, lembra que o array a gente declara assim, então a gente vai ter a chave do array route e a gente vai definir algum valor para ela daqui a pouco. A gente vai ter a chave do array method, a gente vai definir o valor para essa chave post, ou seja, é aquele parâmetro método do formulário que a gente tem. E por enquanto vão ser só esses métodos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como vai ficar a nossa tela. E aí para a gente ter ideia de como é que a gente tem que escrever o nosso código front-end. Então a gente tem a página completa de login e a gente vai ter essa seção lateral com o fundo verde, o nome da aplicação, um texto bem pequeno e aqui o nosso formulário. Então a gente precisa começar a escrever ele com base nisso aqui. Então eu vou até deixar ele aqui do ladinho aqui e diminuir o meu editor de texto para a gente ficar com ele na tela. A hora que a gente abre o nosso browser e atualiza, ele já vai dar um erro para nós que ele não encontrou a classe form. O que pode ter acontecido? Quando a gente instalou o pacote Composer JSON, a gente tem estes pacotes aqui, o Laravel Framework, Laravel Thinker e o LSync Repository, que a gente já falou sobre ele. A gente não fez a instalação da classe que a gente vai usar para ter acesso a essa funcionalidade de form do Laravel. Então, o que a gente vai precisar fazer é a instalação desse pacote. E para a gente fazer isso, a gente pode puxar uma aba do Google e vir aqui, ó, Laravel Form Class Install. Aí vocês vão ver na própria documentação, a gente consegue ver na própria documentação, mas vamos pegar esse primeiro link que vai mais rápido. Esse site aqui é um bom site para a gente ter como base também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse Laravel Collective/html, abrir o nosso terminal, aí como o nosso servidor está rodando aqui, a gente abre ele numa nova guia. Ou então, se preferir, a gente pode fechar o servidor e inserir o comando composer install e o nome do nosso pacote. A gente executa e ele vai fazer o download para nós. Aqui se repara que ele recomendou a instalação da seguinte forma: entra no Composer JSON, insere essa linha e aciona o Composer Update. Só que o Composer Update ele vai atualizar todos os pacotes do seu projeto. Então isso é uma coisa um comando bem delicado de se fazer, porque, por exemplo, a gente hoje está usando a versão 5.4 do Laravel. Se daqui 4 meses, 5 meses, que provavelmente vai ser quando lança a versão 4.5 ou alguma outra versão posterior, e a gente roda o comando Composer Update, ele vai atualizar o Laravel. E quando acontece uma atualização de versão do framework, existem algumas mudanças, mudança de classe, mudança de código, mudança de estrutura de pasta, igual aconteceu da 5.3 para 5.4. Então, é uma coisa delicada de fazer o Composer Update. Eu vou esperar o pacote aqui rodar totalmente o comando e já a gente retoma o vídeo. Bom, retomando o vídeo, dois detalhes. O meu console ele tinha travado, por isso estava demorando tanto. Segundo, eu tinha rodado o comando Composer Install. Porém, a gente tem que rodar o Composer Require para poder inserir o novo pacote, senão ele não vai funcionar. O Composer Install é quando a gente vai instalar todas as dependências do projeto. Para a gente adicionar a dependência ao projeto, tem que ser o Composer Require. Então ele ainda está terminando ali de instalar, enquanto isso a gente já vai dando prosseguimento aqui.
Depois, para terminar a instalação, a gente vai ter que acessar a pasta provider, a gente vai acessar providers que estão em app.php na pasta config. Então, bora lá. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui em config app. Aí lá embaixo a gente tem uma rede providers. Ele está aqui, ó, linha 138. A gente já fez isso uma vez para instalar o repository, a classe de repository, e é o mesmo processo. A gente pega essa string e aí nós vamos inserir ela aqui. Como um detalhe, aqui ele está passando uma string de fato, só que a gente vai usar essa outra forma de dar o namespace e usar o class. Para a gente manter o padrão da nossa aplicação, senão depois vira uma bagunça que fica difícil até de entender. Depois, ainda no mesmo arquivo, no aliases, a gente vai adicionar essas duas linhas aqui. Que agora que já dá para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo, é o seguinte, lembra que a gente está usando a classe form na nossa view? É isso daqui, ó, a gente cria um helper form que ele vai acessar essa classe aqui. E aí a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima para essas duas linhas aqui. Class. Então a gente volta lá e vê se ele já fez a instalação. Ele já atualizou para nós. Aqui já dá tudo para a gente que deu tudo certo. A gente pode limpar esse console. Aquelas mensagens de warning ali, geralmente quando o seu Composer ele não está 100% atualizado, ele vai ficar te jogando aquelas mensagens para você atualizar. E é bom sempre manter ele atualizado também. Agora a gente já pode ver se funcionou a nossa instalação. A gente atualiza. Como a gente parou o servidor local, ele não vai funcionar, é claro, né? PHP Artisan Serve. Está rodando, a gente atualiza. E aí, o problema que a gente tinha da classe form, ele foi resolvido. Só que aí ele ainda acusa para nós que em route não foi definido. E realmente, a gente não definiu. Então a gente precisa vir aqui agora na nossa view login, aonde a gente abre o form, e a gente tem a chave de array route, a gente precisa passar uma rota, que a gente tem que definir ela aqui em web, e aí a gente vai duplicar essa linha do get login, e a gente vai fazer um post login. O endereço vai ser o mesmo, porém a gente vai mudar tanto o método, que a gente vai deixar somente login, e a gente vai adicionar uma outra chave de array aqui, que é a chave denominada as. Ou seja, as, em tradução para o português, é como. Então, por exemplo, rota login como, a gente vai definir o nome dela aqui. User.login. Opa! Isso daqui que a gente está fazendo, a gente está dando nome para esta rota. Aí a gente vai copiar esse nome, vir aqui na nossa view e definir, olha, a rota que esse formulário vai usar é a rota user.login. Então, dali a 6 meses, daqui um dia, 2 dias, qualquer momento da nossa aplicação, se eu quero mudar essa rota para qualquer coisa, eu vou fazer essa alteração no arquivo de rotas e a minha view vai continuar transmitindo o acionamento do formulário para esta rota. Ele vai ser inteligente o suficiente para entender isso pelo fato da gente estar usando nome na rota. Então a gente já pode novamente atualizar a nossa aplicação. E agora repare que não aconteceu nenhum erro. É evidente que a página está branca porque a gente não tem nenhum conteúdo visível na nossa view. E a gente já pode começar a inserir. Então vamos recapitular como que vai ficar a view. A gente vai ter... vamos puxar para cá. Então a gente vai ter, antes do formulário, a gente coloca o nome da nossa aplicação, um H1, investindo. Depois a gente pode pôr um H3, o nosso gerenciador de investimento. O nosso gerenciador de investimento. Dentro do formulário, acima do primeiro label, a gente vai ter um texto, a gente pode pôr um parágrafo, acesse o sistema. E aí a gente vai ter 2 campos, então a gente vai criar os labels para esses campos,
label. A gente vai tirar esse for por enquanto, que o foco não é front-end. Deixa o label aqui. A gente vai ter um outro label. E depois a gente vai ter um outro botão, que vai ser o botão para enviar o formulário. Então, a gente já está quase terminando a nossa estrutura de front-end do login. A gente pode apagar isso daqui que a gente usou de exemplo. Para ficar mais enxuto o nosso código. E aí agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente precisa criar o nosso campo input, que vai ser o usuário e a senha. Para a gente declarar isso com o Blade, primeiro a gente vai declarar o usuário, a gente vai fazer o seguinte, da mesma forma, chave, interrogação, interrogação para abrir e para fechar, e a gente vai trazer a classe form, dois pontos, para acessar o método estático text. Ou seja, ele vai entender que isso aqui a gente quer que ele imprima um campo de texto. E aí como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai passar o parâmetro que vai ser o nome daquele input, no nosso caso vai ser username, e depois a gente pode passar um parâmetro que é o valor padrão daquele campo, que a gente vai definir como null. E aqui agora a gente tem um array que a gente vai gerar atributos dentro desse input. Então a gente pode, por exemplo, definir class input, só para ficar mais didático. Ou então a gente pode ter até um outro atributo, que é o placeholder. E a gente insere o valor usuário. E a gente já definiu o nosso campo input de tipo texto. A gente pode atualizar para ver como ficou. Ele já aparece os textos que a gente inseriu no nosso campo com o placeholder usuário. Então agora a gente tem que criar o nosso campo de password. Opa, no nosso campo de password aqui embaixo, que é a mesma coisa para iniciar ele, interrogação, interrogação, para abrir e para fechar. Chama a classe form, e aí aqui não é text, como é o campo de password, a gente vai pedir um campo password, que aí ele vai entender que ele tem que deixar os caracteres escondidos desse campo, e o restante é a mesma coisa. Aqui a gente não precisa pôr o ponto e vírgula, né? Põe o nome password, e aqui o que muda é que a gente não passa o valor padrão e a gente já pode passar direto o array de atributos, que aqui a gente vai pedir o placeholder com o valor senha. Vamos ver como é que ficou? Usuário, senha, e agora falta só o input de submissão, que aí a gente vai fazer ele da seguinte forma. A gente pode pôr ele aqui embaixo. O início é a mesma coisa. Chama a classe form, dois pontos, e aí a gente chama o método submit, que a gente vai definir somente o nome dele, que no nosso caso vai ser entrar. E aí a gente já vai ter toda a estrutura do HTML inicial aqui dentro. Agora a gente precisa começar a escrever o nosso CSS. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer o link do arquivo CSS. Para ficar mais fácil, nós vamos criar ele aqui, que aí a gente vai ver como que funciona isso no Laravel. Ele já traz esse arquivo master.css, mas a gente vai usar o nome stylesheet. E aí a gente cria aqui o Blade, a gente chama o recurso do Blade asset e passa esse valor como um atributo. E aí a gente vai entender o que isso aqui faz. Mas vamos criar o nosso arquivo CSS primeiro, antes de mais nada. E aí, então, a gente pode abrir a nossa pasta public CSS. E aí a gente vai criar um novo arquivo aqui dentro, que ele vai chamar stylesheet.css. Dentro desse arquivo CSS, a gente já pode definir a propriedade global dele, definindo asteriscos, abre e fecha chave, e aí a gente configura o reset dos browsers com padding
0, margin 0, list style 0, outline 0, border 0. Esses parâmetros aqui que a gente está passando, na verdade a gente pode pôr aqui nome. É mais interessante. Esses parâmetros que a gente está passando é pelo seguinte fato: os browsers eles vão interpretar cada conteúdo HTML de uma forma particular. Eles têm um motor de renderização diferente. Alguns já trazem um estilo CSS de uma certa forma, outros trazem de outra. Então a gente reseta todas essas pré-configurações que vem para a gente usar somente aquilo que a gente realmente definir. E aí ainda a gente vai definir uma propriedade que chama WebKit Box Sizing. Opa, aqui é um traço. É o box sizing que a gente está definindo, e a gente vai definir ele com a propriedade border box. A gente pode duplicar dois desse daqui e mudar somente essa propriedade e essa propriedade. Deixa assim para ficar organizadinho. Isso daqui a gente não precisa entrar em detalhes para ver o que é. A gente pode somente salvar isso e abrir o nosso browser para ver o que vai acontecer. Tá vendo que ele já ficou todo comprimido, a gente já tirou a pré-formatação padrão. E aqui eu quero abrir o inspetor de código para mostrar uma coisa para vocês. O nosso link de CSS ele está definido com uma URL completa, com localhost 2.8000/css/stylesheet.css. Ou seja, em qualquer parte da nossa aplicação ele vai usar esse link. Só que aqui no nosso código a gente não definiu o link completo, a gente simplesmente usou o helper est. Então isso daqui é o que esse recurso faz. Ó, só para ficar mais educativo, o asset ele traz o endereço da raiz para nós na pasta public. Então tudo que a gente tiver na pasta public e a gente chamar como asset, ele vai trazer para nós o link completo desse arquivo. Então agora, aqui no nosso arquivo CSS, a gente já pode começar a definir a estrutura de estilo para a nossa página de login. Então a gente já pode começar aqui com a section conteúdo view. Eu vou fechar esses outros arquivos para ficar uma visualização mais facilitada, né? Então a gente pode vir aqui. Primeiro a gente faz um comentário. Deixa eu só deixar aqui, ó, section id conteúdo view, para não perder, que aí a gente pode fazer assim, ó. Style sheet login page. Então as páginas do login vão estar por aqui. Então dessa forma aqui a gente já tem uma documentação bem interessante, que a hora que esse arquivo começar a ficar extenso, não corre-se o risco de a gente se perder muito no arquivo. Essa documentação, que ela ocupa um pouco mais de linhas, ela facilita nesse momento. Então essa view a gente vai definir ela com um alinhamento float à direita. A gente vai pôr uma largura nela de 300 pixels e a altura dela a gente vai definir 100%. A gente vai colocar uma propriedade position aqui também, absoluta. A gente vai definir que ele vai começar na orientação à direita, na posição 0. Uma coisa que a gente precisa definir aqui também é a cor de fundo. Vamos ver qual que é essa cor de fundo. Essa cor de fundo, ela é esse hexadecimal aqui. Então, background, vocês não viram porque estava no outro monitor, né? Background e a cor que a gente quer, é esse verde aqui. Então a gente já pode salvar e atualizar aqui para ver como ficou. Tá vendo que ele já fica começando a ficar parecido com o que a gente precisa. Ó. E aí a gente precisa de trazer uma fonte do Google. A fonte não vai ser essa, a gente vai usar uma outra fonte, que aí a gente vai usar um novo
CSS, a gente vem na nossa view e declara um novo link de arquivo CSS. A gente copia do Google e traz link, passa essa URL fontes.googleapis.com/css, interrogação family, fedoca mais one. É uma fonte do Google, uma fonte gratuita de uso livre para a gente. E aí, a gente vai definir agora o H1 e o H3 dessa section. Então a gente pode copiar ela aqui, cola ela 2 vezes, e aí a gente declara o acesso ao H1 e acesso ao H3. Ambos vão usar a fonte family que nós trouxemos. Então a gente já pode declarar isso daqui no nosso H1 e no nosso H3. Só que aqui a gente vai dizer fonte, propriamente dito. A gente define 3 EM. EM a gente pode, por exemplo, usar 24 pixels, 24 pt. Só que é mais adequado para a web a gente usar essa unidade. Se você quiser entender o porquê disso aqui também, deixa o comentário aí no vídeo que depois a gente grava vídeos específicos desses pontos, tá? Então a gente põe o H3 com 0.8 e o H1 com 3. Vamos ver como é que vai ficar. Opa! Vamos ver. Eu acho que ele não pegou a fonte correta. Será que eu copiei errado? Eu acho que eu posso ter copiado isso errado, ou então o nosso link não funcionou muito bem. Realmente, a gente não salvou a view. A gente não, né? Você provavelmente deve ter salvado. E aí não vai funcionar mesmo. Então a gente já tem a fonte que a gente quer. Os tamanhos já ficaram bem parecidos com o que a gente precisa. A gente só precisa agora definir a nossa cor. A gente vai F3, vai ser o F3, F3, F3. Aqui, só por garantia de alinhamento, a gente vai colocar um float left. Left. E a gente vai declarar uma largura de 100%. E no... Não, aliás, eu ia falar pra gente colocar uma margem, mas não vai precisar. Exceto no H1 que vamos precisar sim. Uma margem top. A gente pode colocar aí 70 pixels. 70 pixels. E a gente pode até definir um padding aqui na nossa view de 20 pixels. E aí a gente pode diminuir para 50 aqui. Vamos ver como é que ficou. Agora está ficando mais bonito. Então a gente já pode cair nessa área do formulário. E a gente precisa então ver como é que está a nossa estrutura. A gente tem a tag formulário, um P e os inputs. Então a gente copia novamente aqui, acessa form. Aqui no nosso CSS eu estou usando o caminho completo das propriedades. Isso fica a critério. Se a gente for analisar por questão de performance, não é a melhor forma de fazer. Mas como o foco aqui não é performance, eu vou fazer assim para ficar mais fácil de entender qual propriedade a gente está mexendo e qual não estamos mexendo, beleza? Então a gente tem o P, a gente tem um label, a gente tem um label input. No form, a gente vai só copiar o float e a largura aqui para ele. No label, a mesma coisa. A gente pode até, se quiser, simplificar isso, trazendo as duas numa só. Não tem problema nenhum. E fica mais enxuto o código. O nosso P, a gente pode copiar o H3. Aliás, já que a gente está simplificando, a gente pode colar ele aqui, dar a vírgula, ou seja, a gente está dizendo quais propriedades vão atender aquele CSS. E aí, aqui a gente só acessa o tamanho da fonte, que vai ser diferente. A gente pode colocar ele como 1.25 EM. Agora, a gente configura os nossos inputs. Float left, toda hora eu erro isso. Float left, largura 100%, altura a gente pode colocar aqui 40 pixels, 35, 40, vamos de 40 pixels é melhor.
Aí a gente coloca um border radius de 20 pixels, que é a metade da altura, para ele fazer aquele efeito que a gente está vendo ali. Depois disso a gente vai ter um padding 0 tanto no topo quanto abaixo e 20 nas laterais, 20 pixels. A gente cria também um border 2 pixels sólido e a gente pega a cor dessa borda aqui que eu preciso checar qual que é. Essa, ok, peguei ela. Então a gente define o hash 52CA9B e agora a gente pode definir o color de acordo com a cor que a gente tem aqui. É a 9595. E aí vamos atualizar para ver como é que ficou. Ainda não vai estar exatamente como a gente precisa, porque aqui é porque ele já está pegando algum dado salvo, né? Então a gente precisa acionar uma margem aqui no acesso ao sistema e uma margem entre os inputs também. Então no label a gente vai colocar um margin button de 10 pixels. No form, cadê o form? O form já está aqui. A gente vai definir ele separado aqui para a gente colocar um margin top de 40 pixels. E vamos ver como é que ficou. Legal, já está começando a ficar mais interessante. A fonte a gente pode... Vamos copiar para ficar mais fácil? A gente copia ela, no input a gente vai colocar 1.2, não, pode ser só um EM. E a gente vai usar uma fonte Arial aqui, para ficar mais simples mesmo. Não precisa colocar nada demais. E agora a gente vai ter o input type submit, que ele vai ter um background diferente, que vamos pegar deixa eu pegar ele aqui, 00FF, o telefone tocou, dá uma pausa. E a gente pega a cor, que é a 00FF9C, 00, coloca o hash, 00FF9C. A gente coloca um alinhamento de texto centralizado. A fonte é esta fonte, com esse tamanho. E a gente tem que diminuir também o tamanho dele, porque ele não vai ser 100%. Ele vai ocupar 60% do nosso espaço disponível. E ele vai ter um alinhamento à direita. A gente vai jogar um float à direita para ele. E vamos ver como é que vai ficar aqui na nossa tela. Ele não funcionou. Provavelmente aqui por essa declaração, ela deve estar incorreta e eu não estou conseguindo notar onde. Vamos checar aqui se ele está vindo certinho. Ele está vindo certinho. A princípio ele deveria estar funcionando. Só que como o programador fica bitolado no código, ele não está enxergando, né? Ah, já sei. É porque a gente não tem um label. Ele é direto. Tá vendo? Que agora ele já traz para nós. E aí então a gente vai ter que copiar esse cara aqui, jogar ele aqui em cima, para usar essas propriedades e só incrementar essas outras. E olha como é que ele fica. A gente também precisa mudar a cor para aquele branco, que não é o branco estourado. E aí ele está funcionando já. A gente já está com uma interface bem fiel à que a gente precisa. E como esse vídeo já está ficando um pouco extenso, a gente vai dividir ele em duas partes. Então no próximo vídeo a gente vai gravar o back-end do nosso login. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e até lá!